E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, de volta com mais um vídeo. Hoje eu não gravei vídeo porque não tinha nenhuma informação muito relevante do São Paulo. Não tinha saído nem a prévia da venda de ingressos para o jogo contra o Palmeiras no sábado às 6 da tarde. E por isso eu não gravei, também não vou ficar enchendo linguiça, vocês me conhecem. Mas hoje tem algumas informações aí que eu queria passar para vocês. Vamos lá, rapidinho, olha só. Divulgar a parcial de ingresso, primeira parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Palmeiras. 36 mil ingressos, devemos ter casa cheia. Só para lembrar vocês, eu falei no vídeo do domingo passado, eu vou repetir. Tem setor do Morumbi, para esse jogo, que os ingressos estão 100% mais caros, dobro do preço do que estavam na partida que a gente jogou contra o Internacional de Porto Alegre em junho deste ano. Então a diretoria vem fazendo o seguinte, cada jogo, dependendo da importância, eles aumentam um pouquinho o preço do ingresso. Isso é só para lembrar vocês. No ano passado, naquele desespero para fugir do rebaixamento, a diretoria do São Paulo colocou os preços lá embaixo, a torcida compareceu, salvou, nós, torcedores, e o Hernanes, na minha opinião, salvaram o time do rebaixamento. Agora que o time está vivendo uma fase melhor, mesmo caindo para a terceira colocação, mesmo fazendo uma campanha horrível no segundo turno, mas ainda com chance de título, a diretoria do São Paulo fez o seguinte, se aproveitou do momento e aumentou o preço do ingresso. Nesse jogo contra o Palmeiras, os ingressos estão mais caros do que estava no último jogo em casa, contra o América, e só para lembrar, tem lugar no Morumbi que está custando 100% a mais, o dobro do preço do que estava custando contra o Internacional em junho deste ano. Queria saber a opinião de vocês. Por falar em torcida, olha só, vocês devem ter visto, a Independente convocou os torcedores para o treino de sexta-feira lá no CT, para a torcida comparecer, os associados, quem puder comparecer, para apoiar o time. A diretoria ainda não confirmou se vai permitir ou não. Vocês lembram que na semana passada, na semana retrasada, a Independente tinha planejado fazer a mesma coisa, só que o Fagner está de volta, seja bem-vindo, Lazarento. Quando a fase é boa, é ruim, até o Fagner aparece. A diretoria tinha negado, junto com a comissão técnica, a Independente entendeu, disseram que eles não iam nem para frente do CT ali, mas agora eles querem. E eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse tipo de apoio. Só para lembrar, das últimas 2 vezes que fizeram isso, eu estava lá nos 2 treinos, no Morumbi, no próprio CT. Por coincidência, foram 2 jogos contra o Palmeiras e não surtiu efeito. O São Paulo perdeu os 2 jogos. Então eu não sei se os jogadores sentem como um apoio ou sentem como uma pressão a mais. Eu sinceramente não sei como é que o jogador recebe esse tipo de apoio. Eu acho que os torcedores vão lá para apoiar, para incentivar. Só para lembrar, foi a torcida do São Paulo, os organizados do São Paulo, Independente, a Dragões ali, que organizaram, que fizeram pela primeira vez treino aberto para apoiar o time, que foi no caso nesse primeiro jogo contra o Palmeiras, que lá no Morumbi recebeu 18 mil pessoas, e foi realmente um fato inédito, e eles querem fazer isso de novo. Também queria saber a opinião de vocês. Por falar nisso, olha só, qual a opinião de vocês? Ontem, engraçado, puta, hoje ele tá demais, né? Hoje, eu nem falo, né, que eu já xinguei tanto esse cachorro hoje, eu tô até sem voz, já briguei com a vizinha, já não... Eu vou tomar uma providência porque não aguento mais. Vocês acham engraçado, né? Vocês acham engraçado que vocês não estão aqui o dia inteiro, desde as 6 horas da manhã. Ontem eu cheguei do trabalho às 2 horas da manhã, ele estava enlouquecido, às 2 horas da manhã. E parece que só eu que me incomodo, esses vizinhos mortos aí, ninguém liga, só eu ligo por esse lazarento do Fagner. Bom, deixando o Fagner pra lá. Olha só, aí estava conversando com os amigos meus ontem, São Paulinos, vários amigos São Paulinos que eu tenho, não só do canal, mas amigos que agora, amigos que eu já tinha, que sabem que eu tenho o canal e vêm conversar comigo sobre o time. E aí é engraçado porque é bem o reflexo do que pensa o torcedor de São Paulo, de acordo até com os comentários que vocês fazem nos vídeos, aí, principalmente no jogo de domingo, onde eu chamei o técnico de retranqueiro e covarde, e muita gente concordou comigo, alguns discordaram, como esses meus amigos no papo de ontem também discordaram, porque falaram o seguinte: Barolo, mas você estava elogiando o Aguirre e porque ele estava, quando ele estava ganhando, agora que ele está indo mal, você critica? Eu falei, é isso. Aí um outro amigo meu falou assim, depois de escutar essa conversa falando sobre isso, ele falou assim, pô, é a mesma coisa que você não quer que ele critique, é a mesma coisa que você namora uma mulher, ela te trata bem, te trata com o maior carinho, você fala bem dela. Depois que ela te trai, só porque ela te traiu, você vai tratar ela mal? Vai falar mal dela? Atirando a comparação meio porca, mas é bem por aí. Eu lembro que quem acompanha meus vídeos todos os dias, não só depois de jogos, porque tem muita gente que acompanha só depois dos jogos, eu venho criticando o Aguirre, sim, já faz algum tempo. Eu elogiei o Aguirre, sim, eu acho que ele tem muito valor, ele tem muito mérito, não é porque tá jogando mal agora, que faz uma campanha ridícula no segundo turno, que eu vou pedir para trocar de técnico, não é nada disso. O que eu tô falando é o seguinte, eu elogiei o Aguirre porque ele teve muitos pontos positivos, sim,
tem até alguns que eu queria falar com vocês, e tô criticando agora porque ele tá cometendo alguns erros, insistindo nos mesmos erros, e é por isso que eu tenho criticado sim, porque vocês me conhecem. Não é quando tá tudo bem, eu elogio, quando tá tudo mal, eu critico. Não, é quando joga bem, trabalha bem, eu elogio. Quando joga mal, trabalha mal, eu critico. Simples, porque eu sou esse tipo de torcedor. Falando em torcedor, tem torcedor que está conformado já, que acha que o São Paulo tem que lutar no máximo pela Libertadores, que eu tenho que estar, graças a Deus, pro Aguirre ter, porque no passado a gente estava lutando para não cair, e hoje estamos caindo pelas tabelas, mas estamos disputando pelo menos uma vaga na Libertadores. Eu não sou esse tipo de torcedor, vocês me desculpem, queria muito ser esse torcedor calmo, um amigo meu ontem falou assim, barulho é da vida, perdeu mais um ano de fila. Eu até queria ser assim, mas eu não consigo ser assim, eu não consigo me conformar, não consigo aceitar. Então, voltando a falar do Aguirre, só para lembrar, o Aguirre ele recuperou o respeito que São Paulo, que os outros clubes não tinham pelo São Paulo mais. O São Paulo sofria bullying na época do Dorival Júnior, era um time de bunda mole. O Aguirre veio com essa característica uruguaia, colocou ordem na casa, o São Paulo passou a ser respeitado, passou a ganhar clássicos, mesmo perdendo o Campeonato Paulista, alguns jogos importantes, decisivos, como a Copa do Brasil e Sul-Americana. Ele impôs o respeito de volta, isso eu achei muito importante. Ele, ao mesmo tempo, ele acertou a defesa do time, coincidência ou não, depois da saída do Rodrigo Caio contra o Ceará no começo do campeonato, a defesa se acertou, né? De vez, falhou agora no último jogo, mas vinha se acertando. Ele motivou o time, ele teve essa capacidade, ele teve ousadia em alguns momentos, como na partida contra o Corinthians, que ele colocou o Reinaldo na esquerda, ele deu certo, foi bem, foi ousado, foi bem, foi corajoso, foi bem. Ele voltou a fazer o Diego Souza jogar bola, que ele teve uma conversa com o Diego Souza, que estava para sair do São Paulo, depois de ter ido mal no Campeonato Paulista, lembra? Naquela semifinal que ele perdeu o pênalti. Ele resgatou o Diego Souza e fez uma ótima campanha no primeiro turno. O São Paulo foi campeão do primeiro turno, vou lembrar vocês, com 41 pontos, 8 pontos, o São Paulo terminou o primeiro turno 8 pontos à frente do Palmeiras. Tá? Só pra você saber, 41 pontos, campeão do primeiro turno, 8 pontos na frente do Palmeiras. E por que eu critico? Por que eu passei a criticar? Não só pela campanha ruim do segundo turno, porque eu comecei a questionar, quem assiste meus vídeos sabe, eu passei a questionar algumas decisões, algumas atitudes do Aguirre. Por exemplo, o próprio Reinaldo colocou uma vez na esquerda, deu certo, as outras vezes nenhuma que ele colocou deu certo. Então para com essa teimosia e, na minha opinião, podia colocar os moleques da base. Esse foi um erro. Comecei a questionar algumas trocas também, como a escolha do próprio Rodrigo Caio para jogar de novo, já que o time estava entrosado, inventou o Rodrigo Caio de lateral direito na partida contra o América, o gol saiu pelo lado dele. Uma das principais críticas que eu faço ao Aguirre: vai morrer abraçado com camisa 12. Já falei isso aqui. Essa insistência, essa teimosia de continuar com camisa 12 no gol, isso eu não consigo aceitar, eu não consigo engolir esse negócio de... É como se você tem um doente morrendo e você tem medo de trocar o remédio, porque o remédio pode ser o remédio errado. Então, ele continuar com camisa 12 no gol é um erro absurdo, sim, que tem que ser criticado por mim. Eu vou criticar, sim, esse treinador, já falei em outro vídeo, vai morrer abraçado com esse camisa 12. Ainda em relação ao Diego Souza, eu acho que ele podia treinar mais variações de jogo, mais variações de forma de jogar. Não inventar colocar lateral direito como zagueiro, lateral de ponta. Ele tem atacante de ofício para isso, não tem um grande elenco, ele tem peças de reposição que pode não ser a maior maravilha do mundo, mas dá para fazer o básico ali, arriscando, sendo ousado, sendo corajoso, colocando o Brenner na esquerda em vez de colocar o Reinaldo, mudar o esquema tático de jogo. Inclusive colocar o seu Diego Souza, que ele voltou a fazer jogar bola, colocar como meia. Como o Diego Souza jogou a carreira dele inteira. A gente teve algum lampejo disso no último domingo, para aquele monte de improvisação que ele fez, e eu critiquei muito, sim. Não consegui entender ainda até agora a modificação do Rodrigo Caio com a saída do Nenê. Muitos falaram assim, ele colocou um centroavante perigoso, estava com medo de perder. Por mim, valia muito mais a pena arriscar ganhar os 3 pontos do que perder um pontinho que a gente ganhou. Para mim era muito mais importante arriscar vencer contra o Botafogo do que se encolher, se acovardar e conseguir um empate contra o time que é o 12º colocado. Se fosse contra o time superior, se fosse contra o time... Tudo bem, um empate fora de casa, mas dava para ganhar e eu continuo achei a postura dele covarde sim e retranqueira sim. E só para lembrar, tô de olho, porque muita gente fala que ele é aquele tipo de treinador que começa bem o trabalho, motiva todo mundo e depois se perde, começa a se apavorar e joga pelo resultado, joga para não perder.
Isso aconteceu no Inter e no Atlético Mineiro e eu tenho muito medo que aconteça isso com o São Paulo Futebol Clube, tá? E para finalizar a campanha do segundo turno horrível, foram 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 6 jogos, uma vitória, 4 empates e 1 derrota. E ganhou 11 pontos de 24, aproveitamento de 45,8%. Então, desculpa, para mim não tem como não criticar o Aguirre nesse momento. E não adianta falar, mas ele salvou o time. Salvou, já elogiei, já beleza, já foi elogiado, torci pela renovação dele, agora já tenho minhas dúvidas, porque não estou falando para trocar de treinador, eu estou falando que tem que cobrar sim, só ver o que está acontecendo no São Paulo e tem que cobrar sim, tá? Para encerrar, a gente queria falar do time, ó, o Everton tá treinando, deve jogar, foi preparado para isso, né? Não jogou contra o Botafogo. Os números frios, né? A frieza dos números, os números dizem o seguinte, que sem o Everton, o São Paulo tem um aproveitamento de 66% e com o Everton 66%, sem o Everton 61%. A diferença não é tão grande, mas eu acho que o São Paulo muda a característica de jogar, porque o Everton é muito rápido no contra-ataque, ele marca bem, ele ocupa os espaços deixados pelo Diego Souza quando o Diego Souza sai da área. É uma outra dinâmica, por isso que o São Paulo sente tanta falta do Everton assim. E só para finalizar, se o São Paulo ganhar do Palmeiras no sábado, 6 da tarde, ele pode não assumir a liderança ainda, porque o Internacional também está na nossa frente e o Internacional pega o combalido Sport fora de casa. Tá certo, gente? Então é isso aí. Deixe seus comentários aí, o que você acha. Queria que vocês participassem aí, que você falasse sobre esse aumento de ingressos para o Clássico. Queria que você falasse dessa sua opinião sobre o treino aberto e também falasse sobre o Aguirre, o que você acha que pode ser elogiado e criticado no trabalho dele. Tá certo, gente? Depois de alguns dias ausentes, vamos voltar com o Momento Maguila. Um beijão especial, Thalita Pedreira, de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Muitas cariocas que curtem o canal, Paulo Everton de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, Anderson Rodrigues e para a mãe dele, a dona Cleonice, e para a esposa Angelina de Sorocaba, aqui em São Paulo. Ele diz que todo mundo assiste o canal, que nenhuma delas me odeia. Para o Ronisson Oliveira, também do Rio de Janeiro, e para o Anderson Dias e para a filhinha dele, Evelyn, de Santos, aqui no litoral paulista. Tá bom, gente? Então, ó, fiquem com Deus, fiquem com o Fagner, quer dizer, eu vou ter que ficar com o Fagner. Fiquem com Deus, amanhã eu volto com as informações do nosso São Paulo, tá bom? Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau!